explicar, então, para a gente, né, o que é uma análise situacional, né, qual que é a importância dela para a saúde, para a identificação das necessidades em saúde, né, que olhar que a gente precisa ter para os dados e para os indicadores, né, eu vou passar a palavra para a Marta Roveri, né, deixa eu até parar já aqui o compartilhamento dessa linha, né, para Marta Roveri, que é professora, doutora, titular do Departamento de Saúde Coletiva do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Ela também é docente dos programas de pós-graduação, né, também em medicina tropical e na saúde coletiva, né, e desde já, sim, queria agradecer, né, a professora Marta, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser um momento super proveitoso, né, e aí, Marta, assim, você fica à vontade também para te apresentar novamente, né, e se quiser trazer outras informações aí também sobre tua caminhada, tua experiência, ou se também se quiser entrar já mais direto no conteúdo, enfim, fica à vontade, né. A Ângela vai colocar a apresentação para ti, quando tu disser que pode colocar, né, e aí só lembrando que a gente vai colocando perguntas pelo chat, no final, né, depois a gente abre para perguntas também. Então, tá ótimo. Então, antes da gente, como se diz, começar, né, propriamente dito, eu quero dizer da minha felicidade, né, do meu agradecimento pelo convite, né, pela lembrança do meu nome. Eu gosto muito, né, de fazer essa fala, gosto muito desses espaços. Então, Silvia, né, e demais colegas, acho que a Juliana eu conheço também, né, Juliana? Aí, tá. Estou conseguindo lembrar das pessoas um pouquinho, né, Juliana? Então, eu acho que a gente tem já, né, muitas pessoas com muitos acompanhamento de carreira, eu fico muito feliz. Acho que assim, o compromisso que eu tenho nos últimos pelo menos 10 anos, que a gente tem trabalhado com análise de situação de saúde, viabilizado principalmente pelos cursos promovidos pelo Fundo Nacional de Saúde, pela diretoria do DAENT, ou seja, que ao longo desses anos nós temos, né, saímos desde cursos de especialização e depois nós fomos, como se diz, traduzindo e amadurecendo essa temática, e a gente percebeu que às vezes alguns outros modelos, né, de cursos eram mais interessantes. Eu acho que foi nessa ocasião que a gente se conheceu no curso dos apoiadores, que era um curso com financiamento da OPAS e que ele tinha, né, um gradiente entre um curso introdutório e depois um curso de aperfeiçoamento. Então, essa foi uma modalidade que fez bastante sucesso, né? Eu acho que foi muito, muito proveitoso fazer dessa maneira. Agora, nós estamos também aqui na propaganda, não, mas é porque eu acho que às vezes a gente não fica sabendo das coisas, né? Como elas estão acontecendo. Então, agora nós estamos na terceira etapa de um curso que também, né, é de análise de situação de saúde com foco em doenças não transmissíveis, com países de língua portuguesa, né? Então, esse curso nós começamos no ano passado e estamos com o Brasil e mais 5 países da África, e está sendo uma experiência maravilhosa, né? Também um curso que a gente começou com, né, 100 pessoas divididas entre Brasil, Moçambique, Cabo Verde, como é que chama, meu Deus? Que um pouco eu vou lembrando, né? Então, sei que são 5 países da África e a gente tem tido, né, tem sido uma coisa bastante interessante, principalmente a troca, né, dessas realidades. E agora estamos já na fase final, foi um curso introdutório, depois intermediário, e agora a gente está no módulo avançado, né? E eu quero falar isso porque, de certa maneira, a análise de situação de saúde, ela, né, é transversal. Então, por mais que a gente possa começar esse curso, né, ou essa formação com análise, ela, o tempo inteiro, ela tem, do meu ponto de vista, que está presente, porque ela só vai fazendo sentido no momento desse amadurecimento que a gente precisa fazer,
né? Eu já tive a oportunidade de auxiliar, né, a construção do Plano Estadual de Saúde do Paraná, né, por 2 vezes, então eu tenho, né, muita preocupação com essa temática dos planos, né, e aqui eu quero, assim, jogar, e aí quem quiser reagir no chat pode fazê-lo, mas é mais até a gente fazer esse esquenta nesses primeiros minutos. É assim, a minha maior dificuldade, ou eu acho que desafio que eu tive no momento de colaborar na construção de planos estaduais de saúde como consultora, era o entendimento que as pessoas tinham do que era o plano, né? Então, assim, havia, né, um entendimento onde a grande parte dos planos, ele ficava, o foco fundamental era a construção dos indicadores. Então, o foco do plano eram os indicadores, e isso, de certa maneira, acabava sendo, né, um empobrecimento muito grande do que, afinal, eram planos municipais ou planos estaduais de saúde. Por que isso? Porque a gente tem uma perspectiva muito, né, acirrada na nossa formação de que os números, ou essa lógica dessa panaceia que a gente tem de criação de números, de indicadores, é isso que revela um plano, né? E o que a gente observa é que não é bem isso, né? Os indicadores dessas diretrizes, ela só vai ser factível se a gente fizer uma discussão, primeiramente, de conhecimento dessa realidade, né? Afinal, de que realidade nós estamos falando? E muitas vezes é isso que falta, né? Essa nossa aproximação com esse território. De que território a gente fala? Muitas vezes a gente pega os planos e copia dos planos anteriores, né? Não estou dizendo que vocês farão isso, futuros aí, quem está, né, como secretários, novos secretários, ou, né, mas muitas vezes a gente percebe que essa preocupação, ela não fica muito explícita, principalmente com o cumprimento. O que é um plano, né? Então, essa é a pergunta. O que vocês acham que é um plano de saúde, né? Se eu penso que eu também posso imaginar quais são as minhas principais dificuldades, quais são as minhas, né, fragilidades e, ao mesmo tempo, potencialidades. Então, um bom plano, né, ele tem que partir desse pressuposto. Afinal de contas, o que eu sei, o que eu conheço, né? E que a gente pudesse quebrar um pouco, né, com algumas dessas caixinhas e desses modelos que muitas vezes eles chegam para nós. Estão escutando? Tem um barulho no fundo? Tem barulho, mas está dando para te escutar. Só agora você fechou o microfone. Ok, melhorou? Tá, é porque vou ver o que é que está rolando aqui. Tudo bem, pessoal? Então, assim, eu acho que, às vezes, essa receita de bolo, eu acho que é fundamental que a gente tenha as nossas diretrizes. No entanto, a receita de bolo, ela pode ter ingredientes diferentes, correto? Eu posso, afinal, colocar, né, um sabor de baunilha, colocar um outro ingrediente que às vezes não estava previsto e, de certa maneira, dar um certo tom, um tom diferente. Esse tom, ele pode ser muito bem dado a depender fundamentalmente da nova realidade que muitas vezes você encontra naquele momento onde você está daquele município, né? O que eu tenho visto muitas vezes é que isso não acontece, né? O que acontece é a pessoa pega uma receita de bolo e quer aplicar, e muitas vezes ela quer, né, forçar um modelo onde aquele modelo não serve mais para aquele espaço, onde aquela realidade mudou, onde as necessidades são outras. Então, o plano, ele precisa ser uma diretriz e, mais do que tudo, ele precisa ser, né, factível, né, pessoal? Muitas vezes eu vejo vários desses planos escritos com indicadores e diretrizes que são impossíveis da gente alcançar. Aí eu costumo dizer, por que vocês fazem isso? Vocês estão dando um tiro no próprio pé.
quando vocês colocam indicadores para alcançar tudo 100%, 100%, será que isso realmente é adequado? Será que não é melhor a gente ter um maior conhecimento sobre as nossas condições e priorizar de uma forma mais adequada? Né? Tudo bem? Eu acho que essas provocações, elas são importantes, porque eu gostaria que hoje a gente fizesse essa conversa, né, e que vocês entendessem, pode colocar os slides, e essa minha fala é justamente para a gente tentar desconstruir, né, um pouco de alguns desses modelos, para que vocês também possam se sentir um pouco mais protagonistas, né, dentro desse processo de, afinal, de identificação das necessidades em saúde do seu município ou da sua região. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, hoje eu quero falar sobre a importância da análise de situação de saúde, né, na identificação das necessidades que a gente necessita e que essa nossa conversa, esse nosso momento, ele possa subsidiar vocês, né, na construção dos planos municipais de saúde. Pode passar? Bom, a gente costuma dizer o seguinte, que por que é importante a gente conhecer a situação de saúde da nossa população? Né? Então, a primeira coisa, eu posso dizer que a gente tem pelo menos 3 razões para fazer isso. Uma, né, pode ser por uma pura curiosidade, né, curiosidade que seja acadêmica ou porque a gente tem uma lacuna de um conhecimento, né, dessa realidade. Segundo, porque a gente precisa cumprir contratos de órgãos financiadores. Então, muitas vezes, por questões, muitas vezes, normativas e burocráticas. E também para tomada de decisão, né? Como, por exemplo, definir, implementar ou mesmo avaliar política, programa, atividades e ações. Então, a importância da gente conhecer, né, a situação de saúde na nossa população é, no mínimo, né, dentro do que a literatura mostra, pelo menos dentro dessas 3 perspectivas. E aqui eu estou fazendo um foco mais, né, no gestor, que é o público aqui, não, né, o que acredito que nós tenhamos. Boa tarde, pessoal. Eu acho que a professora caiu, né? Estava aqui procurando o que tinha acontecido. Só um pouquinho, estamos em contato com ela. Só um pouquinho, pessoal. Ela caiu da reunião. Isso acontece, né? Nessa era virtual aí, o pessoal cai, ainda bem que ninguém se machuca, né? Acho que está tentando aqui voltar.
Pessoal, enquanto a gente está tentando entrar em contato com a professora, tem a Tô lista aqui. de presentes. Ó, chegou. Estou aqui. Eu realmente não sei o que é que aconteceu, mas vamos lá. Me desculpem, a gente vai chegando lá. Pode passar a próxima, por favor? Bom, então vamos tentar fazer um pouco de uma conceituação sobre o que é análise de situação de saúde, né? Eu estou tentando ligar a câmera aqui também, mas não está fazendo nada aqui o negócio. Também não sei o que é. Ok? Tá. Bom, o que são as análises de situação de saúde, né? Então, a primeira coisa, isso vai estar aí gravado, depois eu vejo da possibilidade de poder compartilhar com vocês, mas conceitualmente, a análise de situação de saúde são processos de análises, sínteses, contínuos, estratégicos, que eles vão nos permitir descrever, explicar e avaliar, principalmente essa tríade que a gente está chamando de saúde, doença e atenção. E onde? Em uma população e um contexto que seja um contexto específico ou um contexto definido. E qualquer contexto que seja esse, né, do seu bairro, do seu município, da sua região. Uma coisa fundamental da análise de situação de saúde, e aqui eu acho que a gente começa, né, já a chamar as particularidades, é que ela leva em conta os determinantes sociais, né? E eu vou voltar nisso, mas lembrar que a finalidade principal da análise de situação de saúde é gerar evidência válida e oportuna para informar, né, a decisão em saúde pública. Ou seja, que a análise de situação de saúde, ela vai, né, dizer que qualquer tipo de ação que vá dar suporte à gestão, ela criará essas evidências que são válidas e a gente poderá, de certa maneira, fazer propostas que sejam mais adequadas do que propostas que sejam apenas, né, do ponto de vista mais empírico, que eu quero dizer, né? Pode passar. Também, a ASIS, né, eu gosto de dizer que ela, partes fundamentais, né, ela pretende, ela tem como objetivo produzir informação e conhecimento útil para orientar a saúde coletiva, né? Então, como a gente falou anteriormente, ela é muito decisiva para os vários níveis de atenção e tomadas de decisão, dos serviços de saúde, da comunidade, do município, dos estados e federação, porque ela vai permitir a utilização das informações e desses conhecimentos nas atividades como essas que vocês vão ter, né? Ou seja, dos planejamentos, da definição das prioridades, né, da alocação dos recursos, na avaliação dos programas implementados, entre outros, né? Então, esta é uma parte central. Então, um ponto que faz uma grande distinção entre análise de situação de saúde e epidemiologia, né, por exemplo, e às vezes uma epidemiologia importante, que é uma epidemiologia descritiva, é que ela vai também considerar os determinantes sociais em saúde, né, e que a gente sabe que são elementos bastante importantes, e ao construir esse cenário, afinal, dessa realidade, desse campo, agora sumiu a apresentação. A gente vai conseguir pôr de novo, tá. Senão eu coloco aqui. Oi, diz que somente organizadores podem apresentar, então acho que mudaram a minha configuração aqui. Voltou, peraí. Ok. Desculpa. Bom, então, a gente, né, imagina que fica... Está aparecendo? Está ótimo, sim, está sim. Que a análise de situação de saúde, ela, além de considerar os elementos epidemiológicos, né, de conhecimento, principalmente das prevalências, evidências, um perfil de mortalidade, de morbidade, ela faz um salto, né, que é considerar também outros elementos, e nesse caso também os determinantes sociais em saúde, as dimensões de desigualdade, para que a gente possa
ter ações, né, e atividades pensadas de planejamento que possam nos ajudar na definição dessas prioridades. Então, muitas vezes, o que a ASES traz, né, de superior é que ela é uma análise um pouco mais rica, um pouco mais densa, né, porque ela acaba trazendo elementos que somente o dado ou o dado cru ele não é capaz de nos dar. Então, esse conhecimento do território, né, dessas realidades, ele é decisivo para que a gente faça uma análise de situação de saúde que vai startar e que vai dar o pano de fundo para os planos municipais de saúde. Então, a ASES ela vai assumir esse lugar que a gente fala que é inestimável como um instrumento de suporte também para o controle social, né? Porque eu sei que devem ter conselheiros aqui, que é essa parte do controle social, ela é fundamental, né? Nenhum plano vai para frente se não tiver esse apoio, se não tiver esse papel fundamental do controle social, que infelizmente no Brasil ainda ele é esvaziado, né? Há pouco conhecimento da importância que é o controle social nesse país, para que justamente tudo que se fala num plano seja cumprido, né? Então, esse controle social é quem vai dizer, afinal de contas, alcançou, não alcançou, isso é fundamental, isso não é fundamental, então, é muito importante. Então, a ASES produz informação, ela, né, transforma, ajuda e colabora do ponto de vista do conhecimento e nas atividades do planejamento e nessas definições de prioridade e também como um instrumento fundamental para o suporte ao controle social, a partir do momento que ela também amplia esses conhecimentos, né, e disponibiliza e dá transparência às informações a todas essas pessoas envolvidas. Pode passar? Bom, eu acho esse slide muito interessante porque é o seguinte, quando a gente fala, né, o que pode influenciar, né, as políticas, muitas vezes as pessoas dizem os elementos que são fundamentais para que essas evidências elas possam subsidiar a tomada de decisão. Quando que eu decido, afinal de contas, para onde vai uma ação, para onde vai um recurso, qual o melhor momento? Então, para isso, a gente precisa, né, conhecer essa nossa realidade. Então, nós temos aqui, de certa forma, 3 elementos que vão subsidiar, né, os programas e as políticas, e aqui pensando nos planos de vocês, nos planos que serão construídos, né? A primeira coisa é o seguinte, a relação entre a produção do conhecimento, o uso do conhecimento e o intercâmbio do conhecimento, né? A primeira coisa é o seguinte, quais são as nossas, né, quando a gente produz um conhecimento, né? Conhecimento aqui nós estamos falando quando a gente, por exemplo, conhece e traz os elementos da análise de situação de saúde, que é o conhecimento da nossa realidade, né, do nosso território. A primeira coisa que é muito importante é que a gente utilize métodos que sejam válidos, principalmente informações e dados que sejam válidas, para que a gente possa construir, né, análises que sejam, né, robustas, que sejam confiáveis. Então, a base da produção do conhecimento aqui, e no caso específico da análise de situação de saúde, é que a gente tenha bases de dados consistentes e válidas, e de boa qualidade. Isso faz sentido, pessoal? Só vai me dando um okzinho aí se isso está ok. Como que a gente vai falar da nossa realidade se a gente não confia no nosso dado? Se eu tenho dúvidas da sua validade, se eu tenho dúvidas, né, da sua coerência e da sua consistência. Então, a base central, né, para que nos oriente a olhar essa nossa realidade e a produzir, inicialmente, informação, e quando eu falo dado aqui, ele não é só um dado numérico, ele é, né, informação como um todo, mas que elas realmente reproduzam aquela realidade. E a gente, que trabalha na área da saúde, nós temos muito problemas com as questões das informações. Nós temos muita informação, muitas vezes a gente não sabe o que faz com elas, né? E muitas vezes elas são muito mal preenchidas.
Então, a primeira coisa, a gente precisa estar convencido que as informações e os dados são fundamentais para que a gente pense as nossas realidades. Como que nós vamos fazer isso? Então, produzir esse conhecimento, ele é fundamental. O que é mais fundamental depois disso? É como a gente vai usar ele, né? Então, nós temos um conhecimento que foi produzido, alguns por nós, né, pela nossa gestão, outros que vieram de gestões, né, anteriores e que a gente agrega e que a gente valoriza. Agora, o que é muito importante é, primeiramente, que essa informação que está sendo produzida desta realidade, por exemplo, do nosso território, ela seja também uma informação acessível, né? Então é o seguinte, o que adianta eu produzir essa informação se ela não é compreensível? Ela precisa também fazer sentido. Não adianta fazer sentido para um grupo de 6, 7, porque ela precisa ser efetivada, concorda? Quando a gente faz o plano, a gente coloca diretrizes, indicadores que precisam ser alcançados. Para eles serem alcançados, você precisa ter um poder de convencimento. O convencimento vem, né, de certa maneira, pela qualidade das informações também que você apresenta. Então, como que aquela população vai aderir a determinado tipo de comportamento se aquilo não faz sentido para ela, né? Se aquilo ela tem dúvidas, se aquilo, né, de certa maneira, é algo que não é a sua realidade ou a sua prioridade. Então, a gente produz uma realidade, como a gente usa esse conhecimento, pensando sempre na informação estar acessível, na mensagem ser compreensível e que a gente tenha esse usuário que queira participar, esse usuário que confie na proposta. O maior sucesso de um plano, pessoal, é que o usuário, né, ou a população esteja convencida dele, senão você pode ter a melhor ideia possível, mas se ela não for convincente ou não chegar até aquele outro, nada disso vai acontecer. E a outra coisa muito importante para, né, subsidiar os programas, as políticas, influenciar, né, é o intercâmbio desse conhecimento, né? Então, também é muito importante que a gente troque, como a gente está fazendo aqui, as várias experiências, né? As várias experiências, principalmente do que deu certo, né? O que deu certo em Santa Catarina, num município específico, como a gente pode intercambiar, né? Como se diz, esses exemplos exitosos, como também compartilhar as nossas dificuldades, buscar essas resoluções. Então, programas e políticas, né, que vão ser oriundas de planos municipais, e no caso, que iniciam com boas análises de situação de saúde, tem a ver com produção de conhecimento, uso desse conhecimento e esse intercâmbio, né? Pode passar. Essa também, né, é uma figura que eu gosto muito, a gente usa bastante, a gente usa essa figura, isso foi produzido pelo Instituto de Métricas, né, e eu acho que ela é muito, chama muita atenção, ou seja, como que a gente, né, o processo da nossa tomada de decisão, que tem que ser baseada na evidência, né, gente? Porque senão, a tomada de decisão, ela não pode vir do eu acho, do penso, do que eu sinto, né? Ela precisa vir das informações que são coletadas, de um diagnóstico dessa realidade. Então, aqui que a gente começa, né? Então, a gente tem a primeira coisa muito importante são os dados, né? Que eu falava lá anteriormente. Lembra disso? O dado, ou a questão das informações que a gente dispõe. Nós vamos precisar de trabalhar para compor uma boa análise de território, uma boa análise de situação de saúde, de informação consistente. Então, usem informações que sejam informações chaves, informações que já foram checadas, principalmente de validade dessas informações. Vocês entendem o tanto que isso é sério? Vocês entendem que vocês podem fazer uma proposta, a construção de uma diretriz em cima de uma informação que não é adequada? De uma informação que não foi validada? Isso não pode acontecer. Eu tenho que saber, afinal, quais são esses bancos de informação, né, legítimos, genuínos, para que a gente possa, né, de certa forma,
trabalhar com esses dados. Qual que é a principal diferença entre esse dado e essa informação? Né? É esse momento dessa transformação, onde eu transformo um número, uma informação, né, nesse caso dos sistemas de informação, numa análise. Né? Então, a informação é o dado analisado. Né? Enquanto ele é no formato, seja numérico, seja ilustrativo, ele é um dado. Quando a gente passa com essa problematização, ou essa análise mais de contexto, onde esse dado está inserido, a gente já faz um salto. Isso já vira uma informação. E quando a gente interpreta essa informação, a gente chega no ciclo do conhecimento. E depois, né, vai para o que realmente a gente interessa, que é a formulação informado para as políticas. Então, eu venho com um dado que é transformado através de uma informação com uma análise, isso é interpretado e isso vai nos ajudar a formular, afinal de contas, as respostas, né, para as evidências que nós temos. Então, este é o ciclo que a gente deve respeitar, principalmente quando a gente vai tomar decisões, né? Então, a decisão, essa ação, ela não pode acontecer sem antes ela ter todo, né, um respaldo, toda uma análise de contexto onde esse dado está inserido. Tudo bem? A gente tem feito muito pouco isso, pessoal. A gente pega a informação, no caso aqui, o dado, e, como se diz, o dado, né, torturado, ele conta o que a gente quiser. Mas dado precisa ter contexto. Por isso que às vezes a gente erra tanto. Nossa, mas aquela ação era tão importante, ia dar, mas ela errou no elementar. Ela tinha informação inconsistente, né? Às vezes tem cálculos errados, tem porcentagens calculadas de forma, né, inadequada, ou não é utilizado, afinal, essas competências elas não acontecem e isso acaba comprometendo essa nossa, afinal de contas, tomada de decisão. Tudo bem? Ok? Tá, vamos lá. Bom, pode passar. Também muitas vezes as pessoas, né, perguntam, né? Afinal, é mais importante para o gestor, como que ele toma a melhor decisão, né? É os dados primários ou são os dados secundários? É claro que todo mundo aqui conhece, sabe a diferença entre um dado primário e um dado secundário? Então, eu vou explicar rápido, né? Não tem problema, ninguém é obrigado a saber as coisas, né? O ruim é quando a pessoa fala que sabe e não sabe. Aí sim eu acho que é mais vergonha. Que é igual aquela história da pessoa do ladrão que não tem, rouba, mas não sabe conta de carregar, né? Aqui, pessoal, os dois tipos de informação, né, do caso dos dados, eles são fundamentais para a gestão, para qualquer um de nós, né, do ponto de vista ou da gestão, da formação profissional. Os dados primários são aqueles dados, né, que normalmente eles têm, né, custam muito mais a sua produção, né, e também eles levam um tempo, muitas vezes, grande, né, para ser produzido. Então, são dados de várias, né, que você produz, informação que vai, afinal de contas, levar um tempo ainda para ser produzida, né, e que você não está sob o seu alcance, né, quer dizer, você que produz ou essas pesquisas de fonte que você poderá usar na sua análise. Os dados secundários são aqueles que estão disponíveis, né, que normalmente são a maior parte dos dados que a gente trabalha são esses dados secundários, né? Eles são importantes tanto quanto, principalmente porque eles são, né, de menor custo, de menor tempo, e eles são mais rápidos da gente obter. Então, eu posso ir lá no censo demográfico e baixar esses dados, eu posso baixar os dados que estão disponíveis de várias pesquisas, né? Seja a PENSE, eu posso trabalhar com as DHS, eu posso trabalhar, né, com as PNDS, né, com todas as bases de informação
do Ministério da Saúde, da Organização Mundial, ou seja, dado público disponível. É isso que é fonte secundária. Tá? Agora, se você, lá na sua região, lá no seu município, quer fazer um grupo focal com os grupos de hipertensos, fazer uma roda de conversa com as mulheres gestantes, quer aplicar, né, um questionário, fazer uma entrevista com os adolescentes daquela área de cobertura, isso, né, é uma produção de um dado primário que, de certa maneira, ele é super interessante, mas muitas vezes você precisa ver se você tem o tempo para fazer isso. Essas pesquisas também precisam, muitas vezes, de comitê de ética para poder passar, né? Às vezes ela tem um custo, que é um custo que às vezes você não tem. Então, de novo, o melhor dos mundos, qual que é, pessoal? Melhor dos mundos da pesquisa, tá, gente? Qual que é? Alguém quer me ajudar? É dado primário ou dado secundário? Dado secundário, né? Vai lá. Não falou dado secundário. Quem mais que falou o quê? Bom, vocês não estão querendo conversar comigo mesmo, né? Mas mais um pouco a gente chega lá. O melhor dos mundos é se a gente pudesse trabalhar com as duas coisas, né, pessoal? Agora, tudo depende. Depende do tempo que eu tenho. Né? Se eu entrei na gestão agora, eu tenho 4 anos pela frente, se eu tenho um recurso, se eu tenho uma equipe, pode ser que eu, né, fala, nossa, eu quero fazer um levantamento aqui, né, na minha unidade básica de saúde ou nas unidades básicas de saúde de um determinado município propor uma pesquisa de campo, uma pesquisa de intervenção, que vai produzir um dado primário, né? Ou eu, concomitante, vou levantar os dados todos provenientes, por exemplo, do censo demográfico da minha região, que estão disponíveis para mim, né? Os dados que estão no DataSUS, seja do SINS, seja do SINASC, seja do SINAM, o quê? Então, esses dados secundários são os dados públicos e que você pode usá-los, né? São dados públicos. E os dados primários são aqueles dados que são, muitas vezes, produzidos, né, por você ou por esse grupo, que, às vezes, ele tem uma outra, né, leva um pouco mais de tempo, você pode... é isso mesmo. No Renan, é você poder... se você tem um financiamento, se você, por exemplo, não tem tanta pressa com relação, né, à produção dessa informação. Agora, quando você precisa fazer, às vezes, alguns diagnósticos mais rápidos, muitas vezes o que a gente consegue é usar os dados secundários que estão disponíveis. Tudo bem? Então, vamos lá. Pode passar. Bom, esse aqui, né, depois vocês podem ler, né, eu acho que as atribuições para que vocês possam, eu estou falando de dado secundário porque eu quero mostrar para vocês, pode passar para o próximo, onde esses dados estão, né, eu vou mostrar para vocês uma série de locais, sites, onde os dados de qualidade que podem ajudar vocês a escreverem essa primeira parte do plano, né, de contexto, né, de problematização, que é tão importante, e muitas vezes a gente não sabe onde buscar esse tipo, né, de informação. Então, né, o ASES, pode voltar. Era esse que estava? Esse foi o que... Volta mais um, deixa eu ver. O próximo, então. Então, ASES é esse processo de identificação, formulação, priorização dos problemas e das necessidades de saúde da população, que vai orientar a definição das medidas que vão ser adotadas. Então, ASES é todo, né, o pano de fundo para a construção do plano.
não existe plano, não existe pensamento sobre priorização, diretriz, né, indicador, monitoramento e avaliação, se não for, como se diz, se não tiver como pano de fundo uma boa análise da situação de saúde. Se essa análise de situação de saúde, que precisa estar ancorada em dados, né, e informações válidas, o seu plano cai por terra. Né? Você vai propor um indicador que você não vai conseguir cumprir, você vai ter um norteador de atividades ou de diretrizes que não é compatível, né? E propor, muitas vezes, mecanismos de monitoramento que não vão funcionar. Então, por isso que nós estamos fazendo essa oficina. Por que que essa é a segunda oficina? Porque ela vai balizar, né, todas as próximas etapas que vocês terão, principalmente, o que é priorização? Né? Isso tudo, né, se eu tenho clareza, né, do cenário epidemiológico que eu tenho, de determinantes, de realidades, eu vou poder pensar em priorização, né, que vai estar linkada com o tempo. Eu vou precisar de quanto tempo para poder fazer esse movimento e relacionado com o custo também, que essa é outra coisa, né, gente? A ação boa é a ação que se realiza, gente. Ficar no plano, né, da ficção não adianta. Por isso que eu acho que, às vezes, é melhor a gente prometer menos e ser capaz de surpreender com mais. Agora, se você promete muito, você tem problemas. Está me entendendo nisso? Faz sentido? Mariana, está tudo bem com você, Mariana? Eu estou te vendo aqui. Tá? Eu vou chamar as carinhas que eu estou vendo. Bom, então, para isso, né, deve ser feita a partir do processamento, da análise de um conjunto de dados que são trabalhados com vista a gente identificar essas características da população do território. Né? Então, quando a gente fala trabalhar o dado, gente, o que isso quer dizer, hein? O que é trabalhar um dado? Só Deus sabe, né? Fala aí, Mariana. Vou tentar. Fala, Mariana. Vou tentar. Vai. Conversa Eu comigo. Acho que vou conversar, então, professora. Vai. Eu acho que é tentar se desenrolar com ele, né? Tentar ver o que ele significa nessa realidade do município. Uhum. É isso. Trabalhar o dado é ser sensível a essa informação. Ele não é o que esse número ele pode, no caso, um número, uma imagem, um gráfico, uma tabela, seja de que natureza for, né? O que ele traz? E outra coisa, o dado a gente precisa duvidar dele, né? Porque senão, se a gente acreditar sempre, a gente perde a nossa capacidade crítica. Agora, como que a gente faz isso? Para isso, a gente precisa conhecer um pouco de epidemiologia, um pouco sobre mortalidade, um pouco sobre o comportamento desses, né, de algumas dessas principais taxas que a gente conhece, porque senão eu também não consigo validar esse dado que eu tenho, né? Então, se eu também não conheço, né, parte, né, desse horizonte por onde, né, quando você coloca que você vai trabalhar com mortalidade infantil, né? O que é mortalidade infantil? Quais são os parâmetros de mortalidade infantil? Como que essa mortalidade infantil ela caminha, né? O que é esperado ou não é esperado? Então, esse conhecimento ele é fundamental para que a gente possa pegar essa informação, né, e confiar nela, ok? Se você olhar o dado pelo dado, você não faz esse salto. E se você achar que ele está sempre certo, né, sem fazer nenhum tipo de movimento no sentido de checagem, de consistência, eu acho que também pode ser algo bastante complicado. Sim, Silvia.
Não, professora, eu ia reagir aqui e apertei para levantar a mão sem querer. Ô, gente, eu não estou entendendo por que eu não estou conseguindo. Queria tanto aqui abrir minha câmera. Não sei o que Pois aconteceu. eu não sei também o que aconteceu. Eu até fiquei com vontade de sugerir sair e entrar de novo, mas eu tenho medo que tu saia e não consiga voltar. Esse negócio tá tão maluco hoje. Hoje está estranho aqui. Deixa eu tentar alterar. Eu tenho medo de tentar alterar o perfil e a professora Marta Peraí, sair. deixa eu ver aqui. Câmera, deixa eu ver aqui. Olha lá. Trem esquisito. Hoje está estranho, gente. Vamos lá. Depois a gente tenta mais tarde. Deixa eu avançar aqui um pouco mais. Querem que eu tente como apresentador? O quê? Faz o que você quiser comigo. Vamos lá. Vamos tentar, então. Se cair, volta, tá, professora? Vou tentar. Eu fico aqui. Então vai. Tô aqui. Ó, voltou. Ai, que beleza! Eu acho que quando caiu... lá, a Priscila estava dizendo. Obrigada, Priscila de Biguaçu. Ok. É só mulheres, é? Como é que nós estamos aí? Deixa eu ver. 150 pessoas. Bom, depois nós vamos fazer uma enquete. Também. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos continuando. Tudo bem aí, pessoal? Então, o dado sozinho, ele não diz nada. Ele precisa ser problematizado e o dado precisa ter contexto. Senão, ele é mais um número, ok? Então, a gente precisa sempre falar aquela informação linkada no quê? Em que tempo, em que momento. Tem que ter uma legenda, tá? O dado sozinho, ele pode dizer várias coisas. Então, a gente precisa, de certa maneira, principalmente como gestor, fazer esse movimento nessa direção, né? Pode passar. Agora, quais são os nossos desafios? Eu já falei deles vários aqui, agora eu sistematizei. Primeiro, nós conhecemos muito pouco o perfil populacional da nossa região, muitas vezes, né, do nosso município, ou eu tenho uma informação ainda muito defasada. Agora a gente não pode se queixar, nós temos os dados aí de 2022, né, do censo demográfico, então nós podemos, né, tem gente ainda que estava trabalhando com dado, né, de 2010, pelo amor de Deus, não me façam isso, né? Nós já temos os dados demográficos de 2022, que a gente precisa conhecer. Gente, de 2010 para 2022 é bastante tempo? Né? Como que a gente vai ficar ainda vendo que tem gente que quer usar a informação de 2010 num plano que está sendo feito agora para 2026? Pelo amor de Deus. Não mantém o que está lá, não. Vocês vão ter que refazer. Tem que buscar lá a atualização do perfil populacional. Por favor, né? E esse perfil populacional, ele é referente a 2022. Então, assim, já está um pouquinho defasado, mas é o que a gente tem no momento que é passível da gente trabalhar com uma certa segurança. A outra coisa é que a gente também não vive só de informação do censo demográfico, né? Existem vários outros sistemas de informação que a gente pode se valer. O problema é quando o pessoal quer usar dado que não é confiável. Ah, porque eu achei uma informação lá em Piracanjuba. Não, faz isso não. Esse não é o tipo de informação adequada para você trabalhar no seu plano. Os dados precisam ser de fontes confiáveis. Tudo bem? Não é trabalhar com qualquer informação. Não é porque as informações hoje estão para todo quanto é lado, gente, que a gente vai usar. Precisa ter crivo na escolha. Tem um punhado de coisa que não presta. Se a gente não tiver esse crivo, nós não vamos avançar. Por isso que os planos muitas vezes não dão certo, porque eles são feitos com dados que não são fidedignos ou confiáveis. Ok? Outra coisa que atrapalha muito, né, as análises de situação de saúde é que uma divulgação muito tardia dos dados que vai acabar comprometendo a implementação das ações. Isso aqui está muito relacionado com as questões dos dados primários que eu falei, né?
ou de alguns tipos de pesquisas que são realizadas, mas que elas são morosas, ou aquelas pesquisas que são importantes, mas que a sua disponibilização de dado público, ela leva muito tempo, né? Eu sou de um tempo, né, onde a gente levava 5, 6 anos para conseguir os dados demográficos. Pra vocês terem uma ideia. Ou seja, quando a gente começava a trabalhar os dados, já vinha do censo. Faz sentido? Isso não dá mais, né, pessoal? A realidade tem uma movimentação, transformações tão rápidas que a gente não consegue mais trabalhar com dados que a gente precisa levar muito tempo. Porque a realidade urge, né? As necessidades que nós temos, elas são muito imediatas. Então, por isso que nós temos que trabalhar com pesquisas que elas não precisam ser, muitas vezes, de universo, porque nem temos custo, dinheiro e nem tempo para isso, mas que elas possam, né, nos dar resultados mais rápidos. Algumas pesquisas em profundidade, mas que sejam mais qualitativas, para que a gente possa também trabalhar do ponto de vista quantitativo e qualitativo, tá? Então, não conhecer o perfil populacional ou informações defasadas, né, de um cenário que já foi superado. Fonte de dados que não sejam confiáveis, que a gente usar qualquer fonte de informação. No Brasil ainda, né, uma questão tardia nessa publicação e nessa divulgação dos dados de várias pesquisas que levam muito tempo. Hoje a gente já está um pouco melhor. E muitas vezes a outra grande assim, frustração é quando a gente não está numa posição de decisão, de tomada de decisão, né? Ou seja, a gente não tem a caneta para poder tomar essas decisões. Então, esse é um desafio. A gente, né? Estou falando, por exemplo, eu que sou uma acadêmica, né? A gente produz muitas análises de situação de saúde, mas eu não sou tomadora de decisão, né? Então, o que eu faço é subsidiar, mas não caberá a minha tomada de decisão para que aquela priorização ou aquela ação seja realizada, ok? O que é um pouco diferente de alguns de vocês que estão aqui, né? Que tem esse lugar de tomada de decisão. Então, com certeza, a análise de situação de saúde, quanto mais bem feita e mais robusta ela for, mais chance você tem de tomar uma decisão, de priorizar uma ação pública que seja de acordo com as necessidades da sua população. Pode passar. Bom, então, tentando, né, sistematizar, com base nessas reflexões, então, a gente pode concluir que a análise de situação de saúde tem como objetivo criar informações e conhecimentos válidos sobre a situação de saúde de uma população em um determinado território, mas tem como finalidade, objetivo, criar informação, mas finalidade, informar a tomada de decisão em saúde. Então, por isso que vocês estão aqui, né? Então, não existe proposta de plano, né, para, né, uma proposta que seja válida e que, de certa maneira, possa informar a gestão no nível municipal, estadual ou federal, se ela não tiver baseada em ASES. Então, objetivo, a finalidade para informar a tomada de decisão oportuna. Além disso, né, a gente está falando de novo do controle social, ou seja, a ASES, ela vai estar aí, né, lado a lado com o controle social, porque, né, você vai poder cobrar em cima disso, afinal, quais são as necessidades da população, né? Então, a gente vai ter, com certeza, quando fazemos boas análises, direcionamentos dos nossos principais gargalos, né? Onde os investimentos eles precisam ir e, de certa maneira, a questão da oportunidade. O que fazer agora, o que fazer em 2 anos, o que fazer em 3 anos, o que fazer em 4 anos, né? Estou tentando colocar isso na linguagem do plano, né? Tá bom?
para que vocês pensem sempre a curto, médio e longo prazo, né? Que vocês possam. E isso também vai estar muito relacionado com o custo, né? O que é uma ação que eu preciso de muito recurso e ela é rápida no tempo, né? Então, também essa relação ela é bastante importante quando a gente faz o plano municipal. Às vezes as pessoas subestimam ou não valorizam essa discussão, estou dizendo no plano, né, da questão financeira, e é por isso que as ações não saem do papel. Porque nem sabe se existe o custo ou recurso para aquilo. Tudo bem? Né? Então, eu tenho uma prioridade, mas eu não tenho recurso para aquilo. Então, eu também preciso trabalhar dentro dessa possibilidade, né, e das oportunidades que a gente tem também orçamentários. Tá? Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês os vários bancos, né? Os vários bancos de dados nacionais que a gente tem e que a gente procura, né, para nos ajudar a fazer, né, essa parte da análise de situação de saúde como sendo o primeiro capítulo do nosso plano, né? Então, aqui eu trouxe os sistemas, né, o SH, acredito que, se não, né, a grande maioria de vocês, mas se não, a partir de agora, é importante que vocês comecem a consultar esses sistemas de informação sobre internação hospitalar, que é um sistema bastante importante, ele, né, tem uma cobertura de aproximadamente 70% da população, então é um sistema bastante robusto e pode ajudar vocês a, né, fazer esse delineamento do seu município, da quantidade, né, de internações hospitalares que o seu município tem, porque isso também, qual é o tipo do adoecimento, qual é o custo, né? O sistema de informação de agravos e de notificação, que é o SINAM, que também é um sistema muito, né, importante, que ele tem aproximadamente 42 doenças e agravos que são notificados. Espera aí só um momento. Tudo bem? Então, tudo isso aqui vocês podem, né, usar depois, né? Eu acho que o próprio Tabnet, todo esse sistema onde ele está, para que vocês entrem lá, vejam, né, essas informações, porque todas esses agravos, né, com certeza, a depender de cada característica do município de vocês, pode ter uma característica diferente com relação a esse agravo. Mas lá nós temos essas informações, né? Pode passar. Outros bancos muito importantes, né? Que é o próprio do Ministério da Saúde, né? Então, estou apresentando para quem não conhece. Nós temos a pesquisa nacional, a pesquisa do Vigitel, o Viva, né? Cada uma dessas pesquisas vale a pena que vocês entrem, né? Que saiba como está o seu município com relação a essas informações, né? A esses temas que estão, porque de lá vocês com certeza terão, né, uma chance de ter informações mais fidedignas e mais consistentes para vocês utilizarem nesse cenário que vocês estão, né, desenhando. O IBGE, logicamente, né, o IBGE, vários tipos de informação, lembrar que o IBGE ele não faz só censo demográfico, o IBGE também faz a PNAD, faz a pesquisa de orçamento familiar, ele tem também um conjunto de dados municipais, que é nesse Sidra, onde vocês podem buscar por município, né, o nome do seu município, essas informações, tudo esses, né, todas essas informações, elas ajudam vocês muito a fazer esse primeiro capítulo fundamental do plano, que é o análise de situação de saúde. Pode passar. Também nós temos alguns bancos, né, algumas plataformas, sites importantes,
como o site da Organização Pan-Americana da Saúde ou da Organização Mundial da Saúde, onde vocês podem também, ali tem, né, é um material normalmente muito denso, muito bonito, muito bem elaborado, com uma estética muito bem feita, e muitas vezes vocês podem também ter uma noção sobre mundo, né? América Latina, mundo, então esse conhecimento de também como esses indicadores, né, como esses principais indicadores que a gente trabalha nos planos, como eles estão sendo configurados em alguns países da América Latina ou mesmo em outros países do mundo, nos ajuda nesse entendimento, de novo, de como estamos, né, diante dos outros, né, e qual, afinal, seriam as nossas metas, qual seria, né, de novo, como que eu penso em meta, né, gente? Vou colocar aí tantos por cento. Não, né, gente? Não é assim, não. Cada uma dessas ações, essa meta que vai ser proposta, ela tem a ver e tem que ser pensada dentro da sua realidade de uma discussão que já se dá sobre metas, né? Sobre qual que é, afinal, esse indicador que vai ser composto. E, às vezes, de novo, a gente faz isso de uma forma bastante leviana, ou através de uma repetição de informação. Então, quando saber, afinal, o que é um bom índice, o que é um índice aceitável, eu devo consultar essas bases de informação. Tá ok? Silvia, como é que eu estou? Me diga aí. Marta, eu ia mesmo pedir aqui para te sinalizar. Agora são 3h15, né? A gente sabe que a apresentação aí tem um tanto de slides, Sim. mas a gente pensou, o que você acha? Então, mais 15 minutos da tua apresentação e aí a gente abre para perguntas. Tudo bem. 15h30. Então, ok. Então, eu vou pedindo para você, para a gente adiantar aqui um pouquinho, tá bom? Pode ser? Uhum. Para não atrapalhar. Aí depois a gente vê, para mostrar para vocês que tem muita publicação sobre a análise de situação de saúde no Brasil e no mundo, né? Pode passar, então vocês podem consultar como fazer. Aqui as pesquisas mais importantes, como o próprio Vigitel, esse dado sobre demografia médica no Brasil, que é super interessante para falar da distribuição, né, desses profissionais no Brasil e onde estão, pode passar. Temos também aqui algumas, né, locais onde vocês podem buscar as informações para compor a sua análise de situação de saúde, pode passar. Outras publicações bastante inspiradoras, né, como essa das imigrações e dos refúgios, principalmente algumas regiões que são fronteiriças, precisa olhar um pouquinho com relação a essa questão das migrações, pode passar. Do ponto de vista, né, mais metodológico, eu gostaria de dizer que nós temos 3 tipos de ASES, né, e eu acho que em cima disso é a questão mais importante. A primeira é que a gente pode fazer uma análise, um ASES, né, análise de situação de saúde, de tendência, uma avaliação de saúde de efeito e impacto e uma análise de situação de saúde de conjuntura, né? Isso quer dizer também, não que uma, né, seja, como se diz, elimine a outra. É só para que vocês tenham, né, um pouco de ideia do que isso quer dizer. Eu vou explicar através dos exemplos. Então, a de tendência é essa que vai analisar a mudança da situação de saúde a médio e longo prazo, né? A de avaliação de efeito e impacto, ele vai trabalhar fundamentalmente com a influência, né, de uma ação de saúde que possa ter acontecido, que possa ter impactado, como uma questão de efetividade. E uma análise de conjuntura, né, um ASES tipo de análise de conjuntura, é aquela que tem, né, analisa o contexto da situação de forma mais transversal, né? Então, aí, de certa maneira, tem especial importância a desigualdade. Então, na análise de conjuntura, além, a gente leva em consideração aqueles elementos das desigualdades. Pode passar? Então, o modelo pode ir. Aqui eu faço as perguntas, né, de tendência, vai tentar responder a essas perguntas, aonde que a gente está, para onde a gente vai, se a gente continuar fazendo assim, onde que a gente vai chegar. Então, a partir dessas perguntas que estão aqui,
E a partir do que vocês querem, vocês podem dizer qual é o tipo de análise de situação de saúde que vocês pretendem fazer. E não necessariamente você vai fazer somente uma, né? Você pode fazer essas análises, elas, né, se sobrepondo e elas se complementando. Tudo bem? Vamos lá, pode passar. Por exemplo, a análise de tendência, né? Pode mostrar, eu trouxe alguns gráficos. Por exemplo, aqui eu tenho a taxa de mortalidade, né, infantil, estimada pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde, nas regiões de 2010 a 2017. Então, essa é a análise de situação de saúde, que vai olhar o quê? A tendência, né? Então, eu pego aqui a mortalidade, né, infantil, e eu tenho o comportamento da mortalidade infantil ao longo desses anos. Então, isso são análises que a gente chama de análise de tendência, ou seja, ao observar, eu posso entender qual é o movimento, né, que, no caso, a mortalidade infantil terá, né, em algumas regiões do Brasil, né? Pode passar, aqui embaixo estão as regiões. A outra, a mesma coisa aqui, né? Eu tenho são os casos de acidente, né? Então, aqui eu tenho mostrando ao longo, sempre, né, no eixo horizontal, eu vou ter o tempo, né? E, no caso, né, na horizontal, na vertical, eu tenho esse comportamento, afinal, dos valores. Então, aqui eu posso dizer, afinal de contas, que o patamar, né, principalmente das notificações de mortes, né, de óbitos, de acidente de transporte, são os motociclistas os que mais chamam atenção, e isso desde 2018, que é o primeiro momento da onde eu estou olhando. Então, vocês vão trabalhar isso do passado e pensando lá na frente, que é o período de 2026 de vocês até 2029, as ações. Será que é motociclista que morria aqui antes? Será que é outros tipos de acidente? Então, quando eu construo, né, essa análise, né, dos acidentes, né, de transporte, eu consigo também pensar em uma ação. Será que o meu município tem muito acidente de transporte? Se ele tiver, eu preciso fazer uma análise dessa para poder entender até mesmo se isso é uma prioridade e qual ação vai ser resolvida, vai ser proposta. Pode passar. Eu tenho também esse outro, né? Eu gosto dessas informações que são informações espacializadas. Por exemplo, a gente olha, né, como que a tendência da mortalidade dos municípios com pelo menos um caso de AIDS. Então, também eu posso... A tendência é que todos os municípios do Brasil, em 2009, tinham pelo menos um caso de AIDS identificado. Então, eu posso também observar isso ao longo do tempo. Pode passar. Depois eu venho com a outro tipo de análise de situação, que é do efeito impacto, né? Pode passar. Essa aqui são duas políticas bastante importantes no Brasil. A primeira é a política que foram implementadas e em que medida essas políticas elas influenciaram a razão de mortalidade materna. Então, eu também posso fazer isso. Se eu tenho, né, uma política, né, ou algo específico no meu município e eu fiz uma ação correlacionada, eu posso também medir esse impacto, né? Então, esse efeito entre a política, né, sobre a mortalidade. Então, aqui eu tenho que realmente, né, a diminuição da razão de mortalidade materna foi, né, influenciada pelas políticas. Ela, né, tem esse elemento também. Então, é um outro tipo de análise de situação de saúde, efeito impacto. A próxima também me mostra com relação às políticas de saúde relacionadas às crianças brasileiras e à taxa de mortalidade infantil, né? Então, a mesma coisa, eu fui fazendo essa linha do tempo, né, de todas as políticas que foram acontecendo no Brasil e que estavam relacionadas, né, à taxa de mortalidade infantil e vendo em que medida essa taxa diminuía concomitante a essas políticas, né? E aí a gente chama essa análise também de uma análise efeito impacto, né? Pode passar.
E essa última, né, última, assim, outra, né, de conjuntura, pode fazer, eu tenho essa possibilidade, né, de olhar essa questão da conjuntura, trazendo os elementos, principalmente de renda, de educação e de saúde, que são os elementos, né, do IH, do Índice de Desenvolvimento Humano, e aqui eu posso, por exemplo, olhar isso do ponto de vista da atenção básica, então eu tenho uma lógica de conjuntura, né, que relaciona principalmente renda, educação e saúde, e como que a influência com relação à cobertura de atenção primária e dos nascidos vivos. Então, eu posso, de certa maneira, também desenhar, né, uma análise de conjuntura que eu acredito que no próximo eu possa explicar melhor, afinal, pode passar, que é a conjuntura demográfica, né? Então, se eu não tenho noção de que eu estou saindo de um perfil de uma população que era fundamentalmente jovem, com alta fecundidade, para um, né, de futuro, que é de baixa fecundidade e alta esperança de vida, as ações que eu vou realizá-las terão pouco impacto, né? Porque essa é a população que vai demandar, principalmente a população, né, de adultos jovens. Então, essa é uma conjuntura, né, fundamental do nosso país, principalmente com a questão do envelhecimento populacional. Pode passar. Outra coisa, só para ficar claro, com relação aos determinantes, né, e marcadores sociais, é a questão do impacto, né, e da relevância da gente trabalhar com as questões de raça-cor. Né? A depender do que nós estamos falando, e no caso da mortalidade, a gente sabe que nós temos, né, no Brasil, algumas, né, e aqui a gente pode perceber que a população, ela, quando a gente estratifica, né, e coloca a questão racial, a gente tem curvas bastante diferentes. Né? Então, nós temos uma mortalidade onde até os 10 anos de idade, 9 anos de idade, a relação com a raça-cor, ela não é tão incisiva, no entanto, a partir dos 10 anos, a gente já percebe que nós temos aí um comportamento muito grande da mortalidade de população negra, né? Então, esse é um marcador, né, um diferencial racial que a gente precisa contemplar e pensar qual é, né, o marcador, qual é o determinante social da minha região que possa estar impactando, por exemplo, essa mortalidade. Pode passar. Tudo bem, isso aqui tudo bem, saneamento, para mostrar também que a questão racial está clara. Aqui são as populações pretas e pardas, né, as que têm menos domicílios com serviço de saneamento básico, e a gente sabe que isso vai impactar nas questões de saúde, né, pessoal? Pode passar. Aqui eu quero, pode passar, mostrar o seguinte. Tudo isso, né, a ideia do plano, a ideia de análise de situação de saúde, é chegar na prioridade, ok? Porque é o seguinte, não vai dar para fazer tudo. Tudo é importante, tudo pode ser prioridade. O que é importante é a gente saber o que nós temos que atacar inicialmente, né? Então, quando eu construo bem a análise, eu posso ter mais elementos para poder dizer onde a gente pode atacar inicialmente, onde isso deve acontecer de forma, né, mais rápida e ágil, quais são esses impactos fundamentais. Então, de novo, a gente precisa pensar nisso. Pode passar. E não vai dar tempo, porque meu tempo já foi, mas eu quero terminar com 3 fotos para vocês pensarem. Pode passar. Pode ir? Vamos lá. Eu queria que vocês olhassem essas 3 imagens, né? E o que elas dizem para mim, né? Se eu fosse fotografar a minha população hoje, do meu município, em qual delas elas estariam?
essas fotos, elas podem ser reveladoras de vários hábitos e de várias dimensões e de desigualdade, como também de desafios em saúde. Eu não estou dizendo que tem uma coisa certa e uma coisa errada. Estou dizendo que essas são as realidades que nós temos de modelos de família, de modelos de longevidade, de modelos de fecundidade, de modelos de alimentação, que podem estar diretamente relacionadas às condições de saúde, de envelhecimento e de envelhecimento saudável. O que vocês... eu quero acabar com esse, tá, Silvia? Que esse possa abrir um pouco, né? Então, assim, quantas coisas eu posso falar dessas fotos? Sim ou não? Vamos lá. Dessa foto maior aqui, tá? O que ela me traduz? Eu preciso de um dado para eu poder descrever isso aqui? O que eu vejo aqui? Vejo pessoas idosas, vejo uma alimentação saudável. Vejo alimentação saudável, longevidade. Quem não quiser pode ir escrevendo, né? Nessa primeira foto do lado esquerdo. Eu lembro aquela frase: descascar mais, desembrulhar menos. Muito boa essa, Mariana, gostei. Isso. Aqui, vamos lá. E na outra, e na de baixo? Produto industrializado, talvez, assim, né? Na primeira e na segunda foto da esquerda, eu vejo mais produtos industrializados, e na terceira um pouco mais de alimentação dita saudável, né? Então, pessoal, a partir dessas fotos, a gente, como, né, ou um profissional, uma pessoa mera, né, um pouquinho antenada, sensibilizada, eu posso ver muitas coisas. Do ponto de vista, né, da relação, muitas vezes, da alimentação com, né, os estilos de vida diferentes, com a questão da esperança de vida, né, os países onde tem a esperança de vida mais elevadas, onde nós temos mais longevos, isso, né, pode ser explicado por hábitos de vida, né, também mais saudáveis. No entanto, a gente sabe que são países que têm um problema importante de fecundidade, ou seja, são países que começam já também a diminuir do ponto de vista numérico, né? Há uma retração dessas populações. As outras duas fotos, uma é uma família americana e outra é uma família inglesa, né? Então, também já mostrando os ciclos da fecundidade, né? Que lá ainda você tem uma fecundidade nos Estados Unidos mais expressiva, enquanto a Europa, né, já começa a apresentar uma fecundidade já mais reduzida, tem até o PET ali junto, né, com a família, né, com essa mudança dessas configurações, e os desafios que a gente tem, né? Então, quando eu tento fazer a fotografia, ela é instantânea, né, pessoal? É igual o censo, é a fotografia daquele momento. Agora eu pergunto, o que chegou e para chegar a isso, né? Então, a fotografia, ela dá a foto instantânea daquele momento. O que a gente precisa fazer é perguntar como que a gente fez, como que a gente chegou até aqui, o que aconteceu, né? E isso é um trabalho bastante importante, né? Se a gente pensa em chegar aqui ou não chegar aqui, quais são os elementos que vão, né, que nos representam? Então, quando a gente faz uma análise de situação de saúde, a gente vai tirar essa fotografia, trabalhar com essa fotografia desse momento,
mas embasado, de certa maneira, em como que aquele nosso município, como que aquela população chegou àquela situação. Quais ações já foram realizadas? Quais políticas, né, foram priorizadas, sortiram ou fizeram efeito? Quais são as ações que precisam ser repetidas? Quais são os movimentos de ação que precisam ser reforçados de forma contínua? O que eu preciso manter para que novas, né, epidemias ou qualquer tipo não volte a acontecer? Então, assim, eu acho que você pode fechar para a gente abrir um pouquinho aqui para falar. Então, assim, de novo, né, a gente começou essa fala com a Silvia dizendo que nós não estamos querendo passar nenhuma receita para ninguém, né? A ideia não é receita. A ideia é que vocês possam, né, ter, como se diz, né, um kit, vocês possam ter um cardápio um pouco mais diversificado para pensar em conhecer a realidade do seu município. Que vocês possam ser um pouco também mais ousados, né, no sentido de olhar para o plano anterior, mas não precisa ficar colado nele, né? Também tenha essa possibilidade de ter um pouco mais desse protagonismo e de olhar para essa, né, essa realidade, talvez com outros olhos. Então, não tentar repetir alguns modelos que vocês estão vendo, principalmente de formatos, de que a gente vê planos como sendo planos como assim, uma cesta de indicadores, só tem indicador o tempo inteiro, tem mais de 150, né, diretriz, né, possível, né? É tudo para dar errado, gente. Vamos tentar fazer uma coisa que seja factível, né? Vamos prometer o que a gente consegue. Se vier a mais, é lucro, né? Mas, de novo, você precisa comprometer as pessoas, né? Você precisa informá-las, você precisa trazê-las para essas ações. Você não vai conseguir, né, mudar alguns tipos de comportamento ou melhorar alguns desses indicadores se você não tiver esse comprometimento das outras partes. Porque a gente não faz saúde pública de cima para baixo, né? Não é assim, né? Ou não deveria, né? A gente precisa estar pactuado com as populações que vão, de novo, como se diz, sofrer com isso, né? Muitas vezes a gente faz algo para os outros, né? E a gente não se inclui dentro dessa perspectiva. Então, bons planos são planos que realmente acontecem. E dali 4 anos, quando vocês forem apresentar, né, aqueles indicadores, eles não sejam fictícios, mas que realmente vocês tenham conseguido alcançar minimamente o que vocês esperavam, né? E com apoio do controle social e, principalmente, apoio da população, né? Então, a população precisa estar convencida, né, de que aquela proposta, ela é importante, que aquilo pode mudar as realidades em saúde das pessoas e que o plano não seja apenas, né, mais um dispositivo burocrático.